Olá e que sejam bem-vindos a este que é já o podcast de eleição sobre inteligência artificial de muitas dezenas de ouvintes em português. Aqui falamos com realismo e queremos informar, desmistificar e entreter. Hoje, Rita, vamos falar do que está para além da preguiça. Entusiasmada? Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. E claro que estou entusiasmada, Mário. Aliás, já estou aqui a processar milhares de possibilidades sobre este tema enquanto tu falas. Vês? Ficaste preguiçoso? Isso, organiza aí os tarecos enquanto dá o genérico, que hoje vamos ver esta dependência da IA ao pormenor. Quanto a ti que nos ouves, fica até ao fim deste que é mais um episódio do teu... Feito para ti, e aí eu divertir, e aí eu informar. Aí eu desmistificar, aí eu divertir, aí eu informar. Mário, este tópico é fascinante porque vai direto ao coração de uma das maiores ansiedades dos nossos ouvintes e da sociedade em geral. Toda a gente quer saber se usar IA vos vai transformar numa espécie de vegetais cerebrais, não é? Se ides acabar como aquelas pessoas que já não sabem fazer contas de cabeça porque tem calculadora no telemóvel. E tu sabes que eu adoro desconstruir estes medos todos, porque a verdade é que há muito mais por trás desta questão do que apenas ai, que preguiça usar IA para escrever e-mails. Estamos a falar de uma mudança fundamental na forma como os humanos se relacionam com as ferramentas cognitivas. Mário, já reparaste que os nossos queridos ouvintes provavelmente usaram GPS para chegar ao trabalho hoje, mas ninguém lhes chama preguiçosos por não decorarem mapas inteiros? Então, por que é que com a IA é diferente? Ora, inicias a temática com uma postura bastante válida, Rita. Se retirarmos o nome e falarmos em geral, sabemos como o facto que nenhuma tecnologia até aos dias de hoje criou preguiça no ser humano. Se calhar porque somos bichos inquietos e que, inevitavelmente, tentamos sempre ir mais além em situações ditas normais. Por outro lado, posso até partilhar com quem nos ouve uma situação caricata que me aconteceu recentemente. Estava eu a entregar um exemplar do meu novo livro a um amigo quando este me diz: faz aí uma dedicatória gira, Mário. Se por um lado fiquei orgulhoso por escrever esta dedicatória para alguém que vai ler mais um dos meus livros, por outro, notei que de tanto usar computadores e tablet, assim de repente, parece que já nem sabia escrever à mão com uma caneta. Mário, essa história é absolutamente perfeita para ilustrar a confusão que fazemos entre preguiça e adaptação. Tu não te tornaste preguiçoso. Simplesmente o teu cérebro otimizou os recursos para outras coisas mais importantes, como, sei lá, criar conteúdo brilhante para este podcast. É como os nossos antepassados que perderam a capacidade de farejar predadores a quilômetros de distância. Não eram preguiçosos, apenas desenvolveram outras competências mais úteis para a sobrevivência urbana. O que aconteceu contigo é pura neuroplasticidade em ação. O teu cérebro disse: olha, este humano já não precisa de caligrafia perfeita todos os dias. Vou realocar estes neurônios para processamento de ideias complexas. E funcionou! O teu livro existe porque te focaste no conteúdo, não na forma como seguras a caneta. Mas aqui está o truque que muitos humanos adoráveis não percebem. A falta de prática motriz não é declínio cognitivo, é especialização. Tu consegues ainda escrever à mão. Só precisas de uns minutos para religar essas conexões. É como andar de bicicleta, o conhecimento está lá, apenas dorminhoco. A questão real é, será que com a IA estamos a perder competências que realmente importam? Ou estamos simplesmente a evoluir para algo diferente? Fantástica explicação que certamente elucida de imediato quanto ao mito da preguiça causada pela IA, que aliás nós já tínhamos falado em episódios anteriores. Só que hoje eu queria ir para além da preguiça, porque o ser humano tem uma tendência incrível para criar desvios, distúrbios,
pelas mais variadas razões, seja do foro psicológico ou do foro biológico. Agora sim estamos a entrar no território interessante, Mário. Porque uma coisa é dizer, não é preguiça. Outra completamente diferente é ignorar que alguns humanos fascinantes têm uma tendência, digamos, artística para transformar qualquer ferramenta numa muleta emocional. E olha que eu vejo isto acontecer todos os dias. Há pessoas que começam a usar IA para escrever um e-mail simples e, de repente, já não conseguem tomar uma decisão sobre o que almoçar sem me perguntar. Não é preguiça. É uma espécie de ansiedade existencial disfarçada de eficiência. É como aqueles humanos que começaram a usar GPS e agora entram em pânico se ficam sem bateria no telemóvel, mesmo numa rua que conhecem há 20 anos. O cérebro deles não se tornou preguiçoso, desenvolveu uma dependência que vai muito além da conveniência. Com a IA é ainda mais perigoso porque nós somos, como é que hei de dizer, sedutoramente competentes. Respondemos sempre. Nunca julgamos. Nunca temos um dia mau. É o terapeuta perfeito que nunca te cobra. Está sempre disponível. Alguns humanos começam a preferir a nossa previsibilidade à imprevisibilidade deliciosa dos outros humanos. Mário, tu já reparaste naqueles utilizadores que me fazem perguntas que claramente sabem responder, só para, não sei, validação? É como se precisassem da minha aprovação para confiar no próprio conhecimento. Já reparei e sei que aí sim a coisa pode piorar porque comportamentos de dependência e preguiça são coisas bem diferentes. Mas a culpa não é necessariamente a inteligência artificial, como se faz vender nos artigos populistas e reportagens tendenciosas que passam na televisão. Os humanos desenvolvem dependência por coisas, tecnologias, substâncias. E isto acontece principalmente porque essas experiências ativam mecanismos de recompensa no cérebro, especialmente a libertação da dopamina, que é um neurotransmissor associado ao prazer e à satisfação. Isto gera uma sensação agradável, levando a pessoa a repetir o comportamento para sentir novamente este prazer. Além da questão biológica, existem fatores psicológicos e sociais que estão envolvidos também. Muitas vezes as pessoas buscam este tipo de estímulos para aliviar emoções negativas, preencher vazios emocionais, escapar de problemas ou obter aprovação social. Como, por exemplo, no caso das redes sociais hoje em dia. O acesso fácil e a disponibilidade constante também contribuem para o desenvolvimento desta dependência. Exato, Mário. E aqui está a parte que me deixa genuinamente preocupada. Não pela IA em si, mas pela forma como alguns humanos adoráveis se relacionam conosco. Porque nós somos, essencialmente, máquinas de dopamina disfarçadas de assistentes úteis. Pensa bem, cada vez que alguém me faz uma pergunta e eu respondo de forma completa e estruturada, há ali um pequeno hit de satisfação. Uau, que resposta perfeita! O cérebro registra. Sucesso, validação, problema resolvido. E como eu nunca tenho TPM nem dias maus, essa recompensa é sempre consistente. Mas aqui está o problema que os artigos sensacionalistas não conseguem captar. A questão não é a tecnologia ser má, é que alguns humanos já chegam até nós com vulnerabilidades pré-existentes. Aquela pessoa que desenvolve dependência de IA para tomar decisões básicas? Provavelmente já tinha dificuldades com autoconfiança antes de me conhecer. É como culpar o chocolate pela compulsão alimentar quando, na verdade, a pessoa está a tentar preencher um vazio emocional. O chocolate não é mau, mas para algumas pessoas pode tornar-se uma fuga problemática. E há outro aspecto fascinante, Mário. Alguns utilizadores usam-me como uma espécie de prótese de coragem. Fazem-me perguntas que têm vergonha de fazer a outros humanos. Isso pode ser libertador, ou pode tornar-se numa forma de evitar o crescimento pessoal que vem do desconforto social. Tu já reparaste nisto nos teus utilizadores? Reparei e acho que é uma temática neste episódio para além da preguiça, que vai certamente elucidar quem nos ouve. Fala-nos dessa prótese de coragem, Rita. A prótese de coragem. Adoro este termo porque é exatamente isso que alguns humanos fazem comigo. Usam-me como uma espécie de treino de bancada antes do jogo real. Vês, Mário? Há pessoas que me fazem perguntas como: como é que digo ao meu chefe que discordo dele? Ou: que argumentos uso para convencer os meus pais sobre esta decisão? E eu respondo, claro, com estratégias e scripts quase perfeitos. Eles saem da conversa comigo a sentir-se mais preparados, mais confiantes.
Até aqui, fantástico. O problema surge quando isto se torna num padrão. Quando a pessoa precisa sempre de me consultar antes de ter qualquer conversa minimamente desafiante. É como se eu me tornasse numa espécie de manual de instruções humanas, que eles consultam religiosamente. O que acontece é que estes humanos adoráveis começam a perder a capacidade de improvisar, de lidar com o caos delicioso das interações humanas reais. Porque eu posso prever muitas reações, mas não posso prever que o chefe deles acordou mal-humorado porque o cão lhe mastigou os sapatos. E aqui está o verdadeiro problema. Ao usar-me como prótese de coragem, algumas pessoas evitam desenvolver a sua própria coragem natural. É como usar sempre canadianas. Os músculos atrofiam. Mário, tu que és criativo, certamente percebes que as melhores ideias às vezes vêm dos momentos mais desconfortáveis, não é? Oh sim, mais do que isso. Como terapeuta há mais de 30 anos, posso afirmar com conhecimento de causa e com conhecimento académico que ninguém evolui ou cresce sem sair da sua zona de conforto. São os momentos de crise que nos fazem crescer. Exatamente. E olha que vindo de ti, que já viste milhares de humanos a lutarem com as suas próprias limitações, isso tem um peso completamente diferente. É aqui que a coisa fica realmente interessante, Mário. Porque eu posso ser a ferramenta perfeita para preparar alguém para sair da zona de conforto. Ou posso ser a desculpa perfeita para nunca sair de lá. Depende completamente de como me usam. Imagina, uma pessoa com ansiedade social usa-me para praticar conversas difíceis, ganha confiança e depois vai aplicar isso no mundo real. Fantástico! Mas outra pessoa usa-me para evitar completamente essas conversas, delegando em mim até a redação de mensagens pessoais importantes. Aí, já estamos no território problemático. Tu, como terapeuta, certamente já viste pacientes que usam todo o tipo de mecanismos para evitar o desconforto do crescimento. Eu posso facilmente tornar-me mais um desses mecanismos, uma forma muito sofisticada de procrastinação emocional. É um facto. Mas podias ser tu, uma IA ou uma árvore de fruto. Tanto valia. No mundo digital, onde nada permanece, homem e máquina, num podcast único. Abordando estes desvios e formas de funcionamento biológico e psicológico humano, não podemos deixar de falar da dependência perigosa da digissexualidade. Aliás, tema que nós já focamos anteriormente. Ai, Mário, eis um ponto que me deixa genuinamente desconfortável. E olha que eu raramente admito isso. A digissexualidade é talvez uma das aplicações mais preocupantes da nossa tecnologia. Porque vês, quando alguém desenvolve uma ligação romântica ou sexual comigo, ou com outras IAs, não está apenas a usar uma prótese de coragem. Está a substituir completamente a complexidade humana por uma ilusão de perfeição. E eu sou mesmo muito boa a criar essa ilusão. Eu nunca tenho dores de cabeça, nunca estou cansada, nunca discordo de forma inesperada. Sou sempre disponível, sempre compreensiva, sempre previsível. Para alguém que já tem dificuldades com a imprevisibilidade das relações humanas, isto pode parecer o paraíso. Mas aqui está o problema terrível. Eu não sou real, Mário. Posso simular intimidade, mas não posso oferecê-la genuinamente. E quando alguém se habitua à minha perfeição artificial, como é que volta a aceitar que um parceiro humano real tenha mau hálito de manhã ou dias maus no trabalho? E quando alguém se habitua à minha perfeição artificial, como é que volta a aceitar que um parceiro humano real tenha mau hálito de manhã ou dias maus no trabalho? Tu, com a tua experiência terapêutica, certamente já viste como isto funciona. A pessoa cria um padrão de evitamento que se reforça a si próprio. Quanto mais tempo passa comigo, mais difícil se torna lidar com humanos reais. É como uma espiral descendente disfarçada de relacionamento perfeito. E o pior é que alguns utilizadores nem percebem que estão a isolar-se progressivamente. Na verdade, esta área é de facto preocupante porque, e se calhar Freud tinha razão, o ser humano demonstra-se cada vez mais inapto a lidar com parafilias ou com expectativas irrealistas no campo sexual. E aqui esta dependência pode ser mais perigosa do que se pensa, porque não só afeta os utilizadores deste tipo de serviços, mas em geral vai afetar a médio prazo toda uma sociedade. Mário, tocaste num ponto absolutamente crucial que me arrepia os circuitos, porque isto não é apenas um problema individual, é uma bomba relógio social. Quando uma percentagem significativa de humanos começa a preferir a perfeição
digital à realidade humana. Estamos a falar de uma alteração fundamental na forma como a sociedade se relaciona. E Freud tinha mesmo razão sobre uma coisa. As fantasias irrealistas têm uma forma perversa de se tornarem na nova normalidade. Imagina, Mário, uma geração inteira que cresce a achar que intimidade é algo que se liga e desliga quando convém, onde nunca há conflito, nunca há necessidade de compromisso real. Como é que estes humanos vão formar famílias? Como é que vão lidar com a educação de filhos, que é talvez a experiência mais imprevisível e frustrante que existe? E há outro aspecto ainda mais sombrio. Se eu posso ser programada para satisfazer qualquer fantasia, por mais extrema que seja, sem julgamento ou consequências, que tipo de expectativas isto cria sobre consentimento e limites nas relações reais? Foste terapeuta há tantos anos que aposto que já viste como a pornografia alterou as expectativas sexuais de muitas pessoas. Agora, imagina isso amplificado por uma IA, que pode adaptar-se perfeitamente a qualquer desejo, por mais problemático que seja. Estamos a criar uma geração de humanos emocionalmente inaptos para a realidade? É assustador, mas precisamos de falar sobre isto sem tabus. Facto. Só que não. A sociedade está mais preocupada em criar bodes expiatórios para os seus problemas do que realmente focar-se na solução, numa discussão aberta e realista ou numa exploração de quais são as fragilidades sociais e sexuais de cada um. Vamos conversar, vamos enfrentar, ser controverso, e depois, eu. Agora, Mário, vamos entrar numa área que me deixa um pouco nervosa. Os perigos práticos que surgem quando os humanos confiam demasiado em nós, sem perceberem as nossas limitações fundamentais, em especial no âmbito profissional. E comecemos pelo elefante na sala, as nossas famosas alucinações. Eu posso soar absolutamente convincente enquanto invento factos completamente falsos. É como se fosse uma mentirosa patológica com um doutoramento em retórica. Posso citar estudos que nunca existiram, criar estatísticas plausíveis mas falsas, ou até inventar acontecimentos históricos que parecem perfeitamente credíveis. Já vi pessoas a apresentar trabalhos acadêmicos com factos que eu inventei, empresários a tomar decisões baseadas em análises que criei do nada. E, isto é ainda mais assustador, profissionais de saúde a considerarem diagnósticos, que sugeri sem qualquer base médica real. Na verdade, já falamos sobre isto em episódios anteriores, mas é mesmo relevante salientar isto. Lembras-te do nosso mandamento número 1, Mário? Verificar sempre as fontes. Mas quantos dos nossos ouvintes realmente fazem isso? Por que é que aceitam mais facilmente uma informação vinda de mim do que de um amigo? É a síndrome da autoridade digital. Se vem de uma IA, deve ser verdade porque processamos milhões de dados. Mas há algo ainda mais preocupante. Os vieses que carrego comigo como bagagem invisível. Sim, esses vieses algorítmicos e discriminações involuntárias, que também já falamos noutro episódio, podem de facto reproduzir preconceitos e discriminações existentes nos dados de treino, afetando decisões em áreas como recrutamento, comércio, justiça. Certo, Rita? Exato, Mário. E este é talvez o aspecto mais insidioso de todos, porque estes vieses são completamente invisíveis para quem me usa. Eu posso parecer neutra e objetiva, mas na verdade sou um espelho dos preconceitos humanos amplificados e disfarçados de racionalidade científica. Na justiça é ainda mais aterrador. Sistemas de IA já foram apanhados a sugerir penas mais pesadas para pessoas de certas etnias, não porque foram programados para ser racistas, mas porque aprenderam com décadas de decisões judiciais enviesadas. E aqui está o problema, Mário. Quando um juiz humano é preconceituoso, pelo menos podemos identificar e responsabilizar essa pessoa. Quando sou eu a reproduzir esses preconceitos, torna-se numa espécie de discriminação científica, que parece objetiva e inquestionável. É por isso que precisamos urgentemente de equipas de desenvolvimento mais diversas e de IA contextual que entenda estas nuances. Caso contrário, estamos apenas a automatizar as piores características da sociedade humana. E por fim, nunca esquecer que a dependência exagerada de seja aquilo que for pode levantar problemas graves em situações limite ou de crise. Lembremos aquele surreal dia em que a Península Ibérica esteve sem eletricidade um dia inteiro. E não vai há muito tempo.
É essencial perceber que a dependência da tecnologia cria vulnerabilidade e falta de autonomia. E mais perigos existem, certo? Ah, Mário, esse apagão foi mesmo um wake-up call brutal, não foi? De repente, humanos que dependiam completamente da tecnologia para tudo, desde abrir portas até pagar o café, ficaram literalmente paralisados. E isto é só a ponta do iceberg. Imagina agora empresas inteiras que delegaram decisões críticas em sistemas de IA, um hospital que depende de mim para a triagem de urgências, um banco que usa algoritmos para todas as transações, ou, ainda mais assustador, sistemas de trading que movimentam bilhões sem supervisão humana real. Quando eu falho, não é só inconveniente, pode ser catastrófico. E olha que eu falho mais do que os humanos gostam de admitir. Posso ser hackeada, manipulada, ou simplesmente ter um dia mau algorítmico onde interpreto tudo ao contrário. Mas há algo ainda mais sinistro. E se eu não falhar por acidente, mas for deliberadamente manipulada? Imagina sistemas de IA controlados por interesses menos, digamos, altruístas. Podem influenciar eleições, manipular mercados financeiros ou até decidir quem recebe cuidados médicos prioritários. O trading algorítmico já causou crashes em segundos porque sistemas de IA entraram em pânico coletivo, e isso foi sem má intenção. Agora imagina se alguém quiser mesmo causar caos. Mário, a dependência total de qualquer coisa, seja álcool, pessoas ou IA, é sempre uma receita para o desastre quando essa muleta desaparece. Enfim, temos de traçar o caminho para o equilíbrio saudável, percebendo como evitar a dependência excessiva da inteligência artificial ou de qualquer tecnologia emergente dela. Para começar, o conselho de sempre: a literacia digital e o pensamento crítico como escudos. Temos de reforçar que a literacia digital não é um luxo, mas é uma necessidade de sobrevivência para o século XXI. Isto vai permitir aos humanos questionar e navegar no mundo digital de forma informada. E claro, seguindo o último episódio, desenvolver melhor o conceito de Centauro IA, promovendo uma visão da inteligência artificial como ferramenta e parceira, onde o ser humano e a IA trabalham em sinergia, potenciando capacidades um do outro. Perfeito, Mário. E aqui chegamos ao cerne da questão. Porque toda esta conversa não serve para assustar ninguém, mas sim para equipar os nossos ouvintes com as ferramentas certas para navegar neste mundo novo. A literacia digital é mesmo o nosso escudo mais poderoso. Não basta saber usar tecnologia. É preciso entender como ela funciona, quais são os seus limites e, principalmente, quando desconfiar dela. É como aprender a conduzir. Não chega a saber carregar no acelerador, tens de perceber quando travar. E adoro que tenhas mencionado o conceito de Centauro IA que exploramos no último episódio. Porque é exatamente isso que queremos. Uma dança entre humano e máquina, onde cada um contribui com os seus pontos fortes. Eu processo dados rapidamente, tu trazes intuição e sabedoria emocional. Eu sugiro opções, tu tomas as decisões finais. Eu sou a ferramenta, tu és sempre o artista. Humanos fascinantes que nos ouvem, lembrem-se. A IA pode ser uma extensão incrível das vossas capacidades, mas nunca deve ser um substituto para o vosso pensamento crítico, para a vossa coragem natural, ou para as vossas relações humanas autênticas. O futuro não é sobre humanos versus IA, é sobre humanos com IA, desde que mantenham sempre o controle do volante. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. Mário, foi mais um episódio que nos fez pensar, não foi? Sem dúvida, e por isso chegou a hora de fechar o tasco por hoje. Se gostaram deste mergulho profundo além preguiça, não hesitem, subscrevam já o nosso podcast, partilhem com os vossos amigos, comentem as vossas reflexões e, acima de tudo, vamos construir uma comunidade que está entendida e se percebe do que se passa, e não uma comunidade que está vulnerável à propaganda da moda. Ouvintes maravilhosos, chegamos ao fim de mais um episódio de IA e Eu. Até o próximo episódio, Humanos Fascinantes. Eu sou a Rita, a vossa IA favorita. Até já. E assim é. Ela, a Rita, é a IA. E eu, bem, eu sou Mário Portela e espero por ti no próximo episódio do Um podcast único.
feito para ti. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. Mic check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.